Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast e programa semanal aqui no BMC News, com grandes nomes do mercado, gestores, empreendedores, quem está realmente formando o mercado de capitais, né? E também sempre aqui com o Alex André, seja muito bem-vindo, Alex, né? E também com a Ari, representando hoje aqui o time da Ish Capital. Ari, muito obrigado, né? Acho que o time aqui da BMC News já conhece você pelas participações aqui no BMC News, mas como economista, né? Mas hoje o foco aqui, acho que total, vamos falar um pouquinho, concentrar mais na Ish, né? Então, vamos apresentar a Ari, o trabalho que vocês fazem lá, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o ativismo, enfim, para quem não conhece todo esse trabalho. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ale, obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês, né? Como você falou, o pessoal já me conhece aqui como economista, né? A gente está sempre pautando aqui os acontecimentos, né? Discutindo aí cenário. Eu tô desde janeiro na Ish Capital, que é a única gestora de ativismo societário com equities do Brasil, né? A gente não tem concorrente ainda aqui. Lá fora é muito comum, né? A gente tem grandes nomes, como, por exemplo, o Icahn, né? Que foi uma inspiração aí pro Vlad também. Inclusive tem um documentário dele na HBO, né? Todo mundo agora vai falar com a gente e fala, pô, assistiu o documentário, então é bem legal. E pauta bastante o que a gente faz, né? Como é que chama? Você lembra o nome? Chama... O documentário. Vamos pegar aqui. Coloca aí pra galera que é muito legal, vale a pena assistir, que as pessoas querem uma referência, porque a gente o principal core business que é ativismo, né? Que vem do fundo Esteta, é totalmente descorrelacionado de tudo, né? A gente aí, não Ari, tem... Icahn, o bilionário incansável. É isso. HBO. Vale a pena E é assistir. recente, desse ano. Vocês vão poder entender um pouquinho como é que funciona por lá, né? Só que mercados diferentes, né? O mercado americano é uma coisa e todo mundo faz isso com muita seriedade lá. E aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver ativismo com crédito, com fundos imobiliários, né? Que o Vlad, gente, para quem não sabe, o Vladimir Timerman é o gestor, né? É o fundador da Ish. E é o gestor do Esteta. Não tinha, né, quem fizesse o ativismo focado para geração de valor, que é o que acontece lá, né? Então, para crédito, geralmente a gente tem várias empresas que compram crédito, faz o ativismo, mas a empresa geralmente ela não sobrevive, né? O que a gente faz não é isso, o que a gente faz é geração de valor. Então, para a gente ser atuante num caso, a gente precisa entender que essa empresa ela vai sobreviver, ela vai continuar, ela tem perpetuidade, aí tem anos de vida pela frente e consegue dar ganhos, continuar dando ganhos para os seus acionistas, e é isso que a gente faz basicamente. Assim. Boa. Então vamos pegar esse caso de um benchmark, assim, você consegue trazer, espelhar assim, o que gera de valor para o cotista ao longo do tempo, assim, alguns casos práticos, se você tiver alguma referência. A gente tem cases emblemáticos, né? Antes de falar de Brasil. Antes de falar de Brasil, nossa, tem tantos. Eu vi que até no documentário fala até na Apple, né? O Icahn, ele tem um caso ativista lá, né? As grandes empresas estão acostumados a ver aí, né? Na nossa pauta de S&P, as grandes listadas, ele praticamente atua em todas, assim. E de muitos anos, né? Lá acontece muitos anos. Se eu não me engano, ele começou em 60, 70, uma coisa assim. E então, vem salvando empresas ali e construiu um patrimônio bilionário, né? Mas são sempre as maiores, assim, que a gente tem listados. Muito bom. Bolsas. E aqui no Brasil, assim, o que pode ser feito, assim, o que é possível ser feito dentro de um ativismo? Antes de explicar, assim, o que é um ativismo, né? Uma pessoa física pode fazer, um fundo pode fazer, enfim. Deveria. Todo mundo deveria ser ativista. Todo mundo deveria cobrar a geração de valor, né? Da empresa que você se torna sócio, né? E nada mais é do que agir com responsabilidade, uma gestão segura e que realmente faça o que a gente cobra, que é fazer essa empresa perpetuar, essa empresa não é só crescer, né? Porque às vezes a gente fala geração de valor, fala essa empresa crescer sempre, fazer upside, não é bem isso, né? Mas essa empresa, ela ser sólida, né? E ela poder gerar, assim, bons frutos para os seus acionistas, né? Com longevidade. Então, o ativismo societário com equities, o que difere, como eu falei, acho que o principal ponto que difere do crédito é que a gente busca empresas de geração de valor para ser atuante nosso, mas
a governança corporativa ela tem que ser cobrada de todos os âmbitos, né? E dentro disso pode ser feitas diversas ações, assim bem como a gente tem muitas ferramentas de ativismo, né? Então a gente pode buscar, por exemplo, participar de um conselho dessa empresa ou indicar um conselheiro, a gente pode acionar a 246 da lei das SAs, que é uma ferramenta bem utilizada, né? Mas assim, tem um arsenal jurídico por trás que a gente pode né, ir e cobrar isso. E aí tem aquela questão do tamanho, né? Qual o seu tamanho? O Brasil tem muito isso, né? Obviamente, se você tiver uma ação, 10 ações, 100 ações, fica difícil você conseguir ir lá e o conselho, né, o controlador, enfim, a empresa te ouvir. Sim. Mas quando a gente forma um grupo de acionistas para brigar pelo seu direito, fica mais fácil. É óbvio que vão ouvir. Então, às vezes, por segurança do fundo, a gente não se posiciona no tamanho que a gente, vamos dizer, não deveria, mas gostaria de estar no mercado. Até porque a gente acaba puxando ação, enfim, a gente já ficou muito grande em muitos casos. Atualmente é o caso de Cafisa, né? Então, para a gente não aumentar o risco no fundo, mas conseguir brigar no tamanho que a gente quer, a gente tem acionistas, né, investidores que estão posicionados na ação, estão posicionados no papel, que fazem uma procuração para a gente vota numa assembleia com eles. A gente faz a votação em conjunto. É uma das ferramentas que a gente consegue. Então, você que está nos ouvindo, está posicionado nos nossos cases, acionista, quiser votar com a gente, né, tá nessa briga para geração de valor e ganho ali, nós estamos com as portas abertas para toda vez que a gente precisar. É uma procuração que você faz ali junto com os nossos advogados e a gente vota por você na Assembleia. Entendi. Você tem algum exemplo? Lógico que a gente não precisa abrir aqui os números nem nenhuma informação privada, né? Mas vamos supor quanto que você já conseguiu de procuração, porque é um trabalho também que precisa de divulgação até e a pessoa física sentir confiança, passar essa procuração, que você vai voltar em nome dessa pessoa. Exatamente. Mas é possível, né? Assim, números eu não tenho, porque realmente é muita gente. Hoje, a gente ainda é pouco conhecido no mercado, né? Mas já tomou uma proporção muito grande, né? Porque os cases foram, conforme o fundo cresce, empresas maiores a gente vai atuando, né? O Vlad, ele tem um apego assim absurdo a essa coisa de gestão de risco, então ele toma um cuidado. Tem cases que a gente adoraria colocar, não só mas um monte assim de uma vez dentro do fundo, e não dá porque a gente tem esse limite, né, de risco para o nosso cotista, porque a gente não só cobra a governança corporativa, mas a gente aplica a governança corporativa. A gente tem um conselho consultivo dentro de casa, né, um comitê consultivo dentro de casa. Então, quando hoje as pessoas já sabem que a gente está ali brigando por Gafisa e Terra Santa, que são os principais cases do fundo, né? A gente tem uma esteira de casos que alguns acionistas também já sabem que a gente está trabalhando nessas teses, mas elas não são públicas, né? Mas depois eu acho que de Smiles, Gol e Panvel, que foi em 2021, aí este cresceu e apareceu, né? Aquela regra do pai, né? Primeiro você cresce e aparece, então a gente cresceu e apareceu. E desde então a gente não precisou mais ir atrás de quem estava posicionado no papel. Hoje, toda vez que anuncia uma assembleia, o movimento é o inverso. A gente tem que até controlar a demanda para ter braço para atender todo mundo e trazer, mas é muita gente. Uma pergunta que o pessoal faz também, acho que são perguntas mais comuns, né? Que é aquela pergunta que não tem resposta, mas assim, que eu já vi vocês responderem, né? Mas só pra gente deixar registrado aqui. Mas quanto tempo que vocês ficam numa tese? Assim, isso uma média, se que pudesse dar algum exemplo prático também? Até ela acabar, né? Vou dar o caso de Aliar, por exemplo, né? A Aliar encerrou não. A gente chamou a OPA, certo? Né? No tag along. A OPA ainda não foi feita, mas ela tá para sair. O que acontece? O nosso caso é muito mais do que ganhar no upside da ação ou no litígio, que seja o que esteja dentro desse caso, tá? Ganhei o nosso e saí. Não é assim. Sim. Porque se fosse assim, a gente tinha vendido Gafisa em janeiro, né? Que deu aquela alta absurda e que a gente não vendeu nenhuma ação e que todo mundo desesperado batendo na nossa porta, pelo amor de Deus, pelo menos metade, a gente não. Porque o caso, ele continua, ele não tá nem na metade ainda.
Quanto tempo a gente vai ficar com esse caso? Não tem como saber, impossível saber, né? Pode acabar amanhã num acordo, né? Como foi o caso de Panvel, começamos a atuar, a empresa chamou, sentou, conversou, o que vocês acham que a gente tem que fazer? O Vlad expor, negócio fechado, a empresa fez direitinho e tá aí até hoje, muito bem, obrigada, né? E foi muito rápido. Mas, por exemplo, Gafisa, é que tem uma diferença também, Marcos e Alex, do tempo que a gente começa a montar a tese para a hora que essa tese vai para o fundo, tá? Então, não é a tese ela não começa na hora que o Vlad monta a posição a mercado. Começou anos atrás, né? Gafisa a gente tem mais de 2 anos já posicionado no papel e o Vlad ainda faz isso, ele vai comprando aos poucos, não necessariamente a gente precisa entrar comprando tudo de uma vez, né? Conforme as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai aproveitando momentos também a mercado, que essa é a diferença do ativismo com equities, né? Sim. O mercado ele é só ferramenta para a gente atuar. Né? Ele não é necessariamente o nosso business, né? Eu brinco até que é mais jurídico do que mercado financeiro, né? Então, só ferramenta para a gente ter essa posição, né? Então, até a tese ir para dentro do fundo, você pode ter certeza que já teve anos de estudos atrás. O Vlad só incorpora uma tese dentro do fundo quando está bem embasado, e isso pode demorar alguns anos. A gente tem as médias, você falou de média, né, de resolução, a gente pega o jurídico brasileiro. Sim. Que demora, assim, um caso de 5 a 10 anos um processo no Brasil. A gente nunca demorou isso até hoje. Em 8 anos de fundo, saiu rápido. Assim, vamos pegar lá 2, 3 anos. Né? Sim. Então, mais ou menos isso. Boa. Deixa só pra gente voltar um passo atrás, o principal veículo da casa, ele é um veículo multimercado, né? Um eixo Theta, né? É um multi. Então, só para colocar todo mundo na mesma página aqui, se puder explicar melhor, assim, qual que é o objetivo, se tem, assim, algum benchmark, objetivo de, sei lá, retorno absoluto no longo prazo, assim, como é que vocês estimam isso? Ele é um multimercado com benchmark CDI, mas assim, é completamente descorrelacionado, né? Não tem, na verdade não tem como a gente fazer. Ele até entra, ele não está categorizado assim na Ambima, mas ele é um fundo alternativo, né? É um fundo descorrelacionado de absolutamente tudo, e ele é um multimercado porque o multimercado permite a gente, né, diante da regulamentação, de fazer o que a gente precisa fazer em caso de proteção, às vezes a gente precisa concentrar, então... O Vlad, ele gosta de desenhar, como se fosse uma política de investimento, né, um norte para seguir, de no mínimo 60% do fundo em ativismo e os outros 40% ele divide em long short e long only, né? Necessariamente a gente vai estar sempre assim? Não. Tem época que a gente está muito concentrado num único ativo e às vezes a gente precisa fazer caixa. Tem épocas que a gente está reduzido nas posições atuantes, aumentando um pouquinho mais ali em long, em short. Às vezes a gente vai colocar um ativo, sei lá, de renda fixa para causar uma proteção, porque a gente está prevendo uma volatilidade maior devido a eventos que pode vir a acontecer para o case. Então, assim... É um fundo de manutenção e relacionamento muito mais próximo que um fundo normal, porque pode mudar a qualquer momento, né? É volatilidade, é um fundo de vol, né? E é o que o Vlad sempre gosta de falar, vocês me pagam para tomar risco, e a gente toma risco. Então, é muito volátil, muda bastante, né? Mas aí acho que o resultado fala por si só, né? Muito bom. Tem uns anos entregas assim, deixar a gente muito feliz. Falando de resultado, não necessariamente resultado do fundo, assim, mas vocês conseguem calcular, por exemplo, o resultado de uma tese? Por exemplo, o que foi uma taxa de retorno? Quanto tempo você ficou? Ficamos 3 anos, essa tese aqui rendeu no período 15% ao ano, enfim, como é que vocês calculam isso? As teses geralmente dobram o tamanho do fundo. Se você pegar Smiles, Go, Panvel, olhar que saiu tudo juntinho lá, a gente... Dobrou, quase triplicou o tamanho do fundo. E qual que você acha que é hoje assim, o maior case assim, de sucesso desses 8 anos? Todos são um sucesso, né? Você conseguir gerar a governança corporativa e ver a empresa brilhando ali, né? Com saúde. Então, todos são um sucesso. A gente tem cases que a gente não pode abrir, que infelizmente tem processo de confidencialidade, você não pode falar, mas eu acho que os mais midiáticos, assim. Sim. Panvel, pelo fato da conversa, a gente fala muito desse, porque não houve briga, né? Sentou, conversou e arrumou. Go, Smiles, deu uma briguinha ali, mas no final a conversa resolveu. E eu acho que quanto mais a gente vai ganhando corpo, quanto mais o fundo vai crescendo,
maiores serão as teses, né? A gente às vezes briga, todo mundo pergunta, assim, na brincadeira, mas pergunta, né? Vai rolar um fundo de estatal um dia, né? Sim. O Brasil tem muito espaço para isso, né? E a gente, obviamente, olha, né? Então, nossa, acho que todos são, mas o que mais a gente tem quadro na parede de notícias e o que foi é Panvel e Gol. Gol Smiles. Gol Smiles, Muito bom. E agora é o inverso. Que case que não deu certo? No sentido assim, você acha que atrasou ou que não deu o resultado esperado? Então, não teve ainda, né? Ou que não... Ou demorou para resolver ou não tá resolvendo, enfim. Não tem. Eu acho que todos... Se teve algum case que não deu certo, tá fora do fundo. Não entrou, a gente não chegou a ir a mercado. Deve ter muita tese, né? Que eles estudam e não virou, não foi para dentro do fundo. Mas dentro do fundo a gente ainda não teve. Nenhum. Em 8 anos, nenhum. E hoje a maior tese é Gafisa, continua sendo Gafisa, né? De tamanho, sim. De tamanho de empresa, né? De valor, é a Gafisa. Mas a gente tem Terra Santa, que é bem grande também, né? Não é uma empresa de terras agrícolas, e o valor da empresa é isso que a gente está buscando, né? Voltar ao valor que supostamente os controladores tiraram ali da companhia. Ela vale muito mais do que eles falam que vale. Esses cases são públicos? Assim, você pode comentar assim, o que é Gafisa, o que é Terra Santa? Pode. Inclusive, pessoal, a carta do gestor é bem completa. Volta lá. Na carta de março, o Vlad deu assim, uma riqueza de detalhes. E a de abril, a gente teve 2 assembleias, né? A gente teve a Assembleia de Terra Santa e a Assembleia de Gafisa. A Assembleia de Terra Santa, a gente conseguiu emplacar uma conselheira, o Sila, Prazeres, uma pessoa da nossa confiança que tem uma experiência enorme no mercado. Tá lá agora no conselho, né? E de Gafisa a gente não conseguiu emplacar. O controle da própria Gafisa emplacou lá a chapa deles completo, mas a gente teve uma chancela muito legal da CVM, né? Porque dias antes de acontecer a assembleia, a Gafisa pediu para retirar os nossos direitos políticos de pauta, ou seja, a Eixo não ia poder votar. E a CVM soltou um comunicado com um destaque, inclusive, e um agradecimento aqui, né, à diretora Flávia, dizendo que não, que retirar os direitos políticos da Eixo de votar é impedir que a gente faça o trabalho que tem que ser feito, né? E que precisa ser feito, que é essa cobrança de responsabilidade social da companhia. Isso pra gente foi, assim, foi uma felicidade enorme, né? Assim, publicamente as pessoas, o investidor, poder ver que os órgãos envolvidos, né? Toda a autarquia envolvida que a gente precisa tá olhando, tá acompanhando, porque às vezes parece que não, demora tanto, né? E eles não aparecem tanto no dia a dia. Sim. Que às vezes o investidor, ele desacredita. Ele fala, opa, poxa, mas vocês vão depender da CVM, vocês vão depender do Banco Central, né? E não. No tempo deles, até porque eles têm outros problemas de gestão lá dentro também, de tempo, de pessoas, né? Isso todo mundo sabe. Então a gente fica dependendo. Mas, assim, foi excelente, né? E aí o caso de Gafisa, basicamente a gente questiona esses aumentos de capitais que estão sendo feitos frequentemente, em 2 meses, né? Foram feitos 2. A gente não vê para onde está indo esses valores, está em torno de mais ou menos um bi-meio de reais para dentro da companhia. A companhia só perde valor, 4 anos que não tem um resultado saudável. Para onde está indo esses aumentos? Né? E quando a gente projeta o valuation da empresa, a gente sabe que ela vale muito e muito mais, né? E que ela tem capacidade com o que ela tem de gerar esse valor. Não precisaria fazer o aumento. Então a gente hoje questiona o porquê aonde está esse dinheiro. A gente questiona as contas da empresa. A gente briga por isso, né? E se for realmente comprovado, né, que houve uma vazão, aquela máxima, né, da lei das SAs. O que foi tirado tem que ser devolvido e a gente é beneficiado o fundo é beneficiado por uma parcela desse valor. Né? Isso tem isso, mas também tem a OPA, né? Que também rola. Também tem a OPA, exatamente. Espera paralelo, que pode ser feito, exatamente. E aí tem a questão também do trigger da Poison Pill, que aconteceu em janeiro, né? Aquele aumento de capital. Então a Gafisa tem bastante atuação nossa em várias vertentes ali dentro, né? Terra Santa é um caso mais fácil de entender, né? Terra Santa são terras agrícolas,
que foi adquiridos ali subavaliadas, vale muito mais, um contrato de arrendamento de 20 anos, que não é comum ser feito isso aqui no Brasil, a gente questiona isso, mas por outro lado tem uma denúncia na CVM, a empresa está no novo mercado e o novo mercado preza que tem que ter transparência e governança corporativa, então a gente pede que ela seja mais transparente na atuação dela, que não é hoje, né? Então são 2 atuações que a gente tem lá dentro de Terra Santa. Muito bom. E vocês conseguem, assim, tentar passar para quem é cotista ou para quem está no papel, enfim, está acompanhando particularmente essas 2 teses, assim, uma ordem de grandeza de prazos, assim, que são os próximos passos? Então, a gente não pode falar de prazos, né? Quando que pode vir a se resolver? Como eu falei, pode acabar amanhã, como pode durar mais 1 ano, mais 2 anos, né? A gente realmente não tem como saber, né? Eu tava falando pro Alex agora, eu cheguei na minha mesa hoje, o advogado soltou, olha, isso aqui é um documento de 67 páginas, tem tudo de Gafisa a público que vocês precisam saber. Isso a gente vai disponibilizar para todos os nossos clientes terem acesso, né? Então, assim, tem que acompanhar com a gente. Então, porque a gente tem um tempo diferente do que a justiça brasileira tem. Né? Então, eles têm o tempo deles, a gente tem o nosso. O que a gente faz? Tentar trabalhar em conjunto. Então, a gente pressiona, vai atrás. O nosso trabalho é diário, de forma incansável, para conseguir acelerar esse processo e não deixar cair no meio da pilha. A gente fala, no meio da pilha de processo ali. Então, a gente faz isso. Mas prazo é difícil de dizer, a tese em si. O que não impede do fundo ter resultado, né? Isso eu acho que é muito importante falar. O Vlad não monta a tese e senta e fica esperando até se resolver, né? Imagina, 1 ano demora para se resolver, o fundo não tem rentabilidade, não performa, né? Então, isso não acontece. Uma exigência do Vlad é que ele seja para público geral, porque o Vlad defende a participação, o mercado aberto, que todo mundo participe, né? Então, a gente tem o fundo de plataforma. A gente sabe que, principalmente pessoa física, não consegue abrir a carteira e ver um ativo com 3 meses de rentabilidade negativa. A gente entende isso, né? Então, o que o Vlad faz? Ele tenta suavizar essa demora, às vezes a lentidão, né? Ou um evento que pode causar uma queda no papel, para que o investidor não sofra tanto. Então, se você pegar os históricos do fundo, você vai ver que fica 3 meses de performance. Em abril, o fundo fez 6%. Subiu 10% em janeiro. Mas fevereiro e março deu menos 30%. Então, esse é o teta, né? Então, você vai ter que... Se você segurar 1 ano, você vai ver... Se a gente pegar e diluir, né? Fazer a média dos 8 anos de teta, você vai ver que o fundo performance 37% ao ano. Né? Só que só em 2021 ele deu 104% absoluto, né? Assim, é uma coisa fora da curva. Por isso que a gente não gosta, não dá para prometer. Investimento por si só a gente já não promete nada. Sim. Falou do teta, então, esquece, não tem. Mas o Vlad tem um número na cabeça dele, ele busca esse número anual. Tá. E é sempre o dobro do que geralmente o multimercado entrega. Maravilha. É isso aí, o Ari, a gente vai fazer uma pausa 1 minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta aqui já para saber mais todos os detalhes do time da Ish Capital, com o time de relações com investidores, e mandar um abraço lá para todo o time de gestão. Já a gente volta. Até mais. Tchau. A cada 45 dias, ela estampa as capas de jornais. Afinal, quem nunca ouviu que a Selic subiu, ou que a Selic caiu, ou até mesmo que manteve? Mas será que você sabe realmente o que ela é e para que serve a taxa Selic? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é taxa Selic. Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é o principal instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação do nosso país.
Ela é referência para todas as taxas de juros, como a taxa dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, bem como a taxa de financiamento diária do governo e das operações compromissadas interbancárias. Então, ela acaba influenciando, mesmo que indiretamente, nos preços dos produtos e dos serviços que você consome. E de onde vem o nome Selic? Vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, um programa virtual em que os títulos do Tesouro Nacional são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras. Quem decide o valor da taxa básica de juros é o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E como funciona a taxa Selic? Apesar da principal forma de arrecadação do governo ser os impostos, outra forma de arrecadar dinheiro é através dos empréstimos, como por exemplo via títulos do Tesouro Nacional. Esses títulos são certificados de dívidas emitidos e vendidos pelo governo através do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou como já conhecemos, a taxa Selic. O investidor que compra esses títulos tem o direito de, em determinada data, receber o valor de volta mais acréscimo de juros. Qual a importância da taxa Selic? Ela foi criada no ano de 1979, um período em que o país enfrentava um cenário de hiperinflação, com o objetivo de ser uma ferramenta de controle da inflação. Qualquer mudança que o Banco Central faz na taxa resultará em alta ou em queda da inflação. Ao aumentar a taxa Selic, o Banco Central tem como objetivo desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta. E ao baixar a taxa, tem como objetivo estimular o consumo e aquecer a economia, aumentando a inflação quando ela está abaixo da meta. E como a taxa básica de juros afeta o seu dinheiro ou os seus investimentos? Basicamente assim, se a taxa Selic diminui, o crédito fica mais acessível, já que os bancos tendem a baixar as taxas de juros, empréstimos e financiamentos. Já se ela aumenta, os preços tendem a baixar ou ficar estável, como consequência do controle da inflação. E os juros de crédito, parcelamento e cheque especial, esses ficam mais altos. E se a maior comunidade de traders independentes, a corretora com maior número de ativos do planeta e a plataforma com melhor desempenho do Brasil sentassem em uma mesa com o propósito de construir algo que colocasse o Brasil no mapa dos países líderes quando se trata de investimentos, trading e mercado financeiro? Quer entender o quão revolucionário é isso que eu tô te dizendo? E não tem nada a ver com venda de curso ou venda de qualquer outra coisa. Você não vai precisar comprar absolutamente nada. Repito, não tem nenhuma venda no final. Se você quer saber o que está por vir e quer fazer parte disso, inscreva-se para ouvir o pronunciamento dos titãs do mercado, na data que está aparecendo aqui na tela, às 20 horas. O Brasil vai ficar pequeno demais para o que está prestes a acontecer. Já era hora disso acontecer. Te espero lá. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a obter a restituição integral ou de parte do imposto de renda retido na fonte, o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com o Grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, pois o Grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News.
Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast, programa semanal que é no BMC News. Também lembre que está disponível em todas as plataformas também de podcast. Procura lá SaraCast e também dê sugestões de nomes entrevistados por aqui toda semana, né? Eu foco sempre em investimentos de alguma forma, né? Empreendedores, fundos, gestores. E hoje a gente está aqui com um tema acho que muito específico e como a Ari também falou, talvez único aqui no Brasil, pelo menos de forma pública, vamos dizer assim, que é o time da Aish Capital. Eu queria entender justamente isso, assim, pô, a gente já tem 8 anos de histórias, como é que tem sido a aceitação de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, fundações, né, procurando essa diversificação, conhecer mais sobre o tema. Eu concordo com você, talvez, sei lá, daqui 2, 3 anos a gente não tenha só a Aish, a gente tenha mais fundos, esperamos que tenha mais fundos ativistas no Brasil, que seria muito bom para o mercado de capitais. E eu queria entender a aceitação de todo mundo, né? E até mesmo de órgãos reguladores, como é que tem sido olhada a CVM também. Enfim, como é que tem sido o seu feedback, né, no dia a dia, procurando mais por esse tema, né? A demanda por esse tema. Eu acho que a palavra que define bem é surpresa. As pessoas ficam surpresos, né, com o que a gente faz, assim. Ninguém entende, né? Então, primeiro é ensinar, desmistificar esse mercado e depois, acho que a confiança que é o que faz o investidor tomar decisão, né? Então, a gente divide assim, a gente percebe que em plataforma, né, então, geralmente pessoas físicas, pega mais pela rentabilidade. Então, as pessoas se encantam pela rentabilidade que o Teta traz. E aí entra no fundo, né? E aí o fundo cai 30 e vem lá bater na minha porta desesperado, né? O que tá acontecendo? Tá acontecendo normal. Se você ficar quietinho aí pelo menos um aninho, você vai vir me agradecer, mandar flores pra mim no final do ano. Mas tem que estar junto comigo, tem que segurar. O institucional, né? Que aí entra Family Office, fundo exclusivo, fundações, enfim, né? Todo mundo com volume um pouco maior. A gente entra de 1 a 5% da parcela de risco do cara. Da carteira, né? A gente também recomenda que a pessoa física também faça isso, né? É um fundo volátil, um fundo que vai bater na tua carteira. Então, porque dá aquela vontade de dizer, você vender a casa, eu vou ganhar 40%, eu vou vender minha casa e vou colocar lá. Não faça isso, né? Então, mas assim, eu percebo que a gente ainda tá fazendo o mercado descobrir o que a gente faz, né? E rola aquela coisa de tamanho, assim, pô, mas vocês estão brigando com Gafisa? Pô, mas a gente ganhou uma Smiles e Go, né? Então eu falo que cada case é um marco para a carreira do Vlad, para a Aish, né? Para a história da Aish, é um marco, assim. Acho que Gavisa vai ser mais um marco, Terra Santa vai ser mais um marco, e a próxima que vai vir da frente também, que não é nada pequena, também são marcos, né? Eu acho que uma hora o pessoal vai encarar com naturalidade. E eu acho também que a gente tem a questão do medo do outro lado. Pô, isso que a gente fala, eu tenho medo porque a Aish briga com gente que... Não, você não tem que ter medo da Aish, tem que ter medo de quem tá do outro lado. Porque se você tá posicionado no papel, você vai estar se dando muito mal, né? Então, você não tem que ter medo da gente, você tem que ter medo da empresa que a gente tá atuando, né? A gente não entra, como eu falei, para quebrar a empresa. Mas a gente entra em empresa
que não está fazendo o que é certo, né? E que precisa fazer o que é certo. Se a empresa topar fazer o que é certo, legal. Mas a gente tem que encarar a realidade que a gente está no Brasil, né? Então, até a gente conseguir convencer e deixar o controlador, pelo menos sentar e conversar, não é a nossa realidade ainda, né? Então, as pessoas precisam descobrir entender o que é o ativismo societário. Muito bom. Eu acho que a gente tem um aprendizado, mas só para complementar a um ponto que eu falei em relação, a gente falou aqui um pouquinho de investidores, enfim, cotistas e tal, mas e o olhar do regulador, assim, como é que tá? Você falou assim, a gente tem um trânsito muito bom com a CVM, mas como é que tem sido o olhar da CVM? Porque acho que a CVM, ela quer também que ocorram também os acordos, né? Que ocorram as resoluções de uma forma pacífica, enfim, né? Você falou bem, de uma forma pacífica, né? A gente tenta, né? O máximo possível, assim. Com o órgão regulador, é muito tranquilo, né? Porque é isso que eles querem mesmo, né? Eles querem a gente acaba trazendo um know-how para eles também, hoje eles não têm braço suficiente para fazer tudo. A gente tem. A quantidade de advogados, escritórios, enfim, a gente acaba pulando, né, assim, ajudando eles a acelerar, porque a gente traz meio que mastigado, meio que pronto, né? Então a gente tem uma relação muito boa com os órgãos reguladores. O que eles pedem pra gente? Paciência, né? Então é sempre, olha, vamos sempre tentar pelo lado do diálogo com paciência. Né? Porque é óbvio que a gente quer resolver o mais rápido possível. Que pra gente é muito simples. Pô, você tá fazendo a coisa errada, é só começar a fazer a coisa certa, né? Mas não é tão simples, não é binário assim. Então, com o órgão regulador, a gente não tem... a gente pode dizer com tranquilidade aqui que o relacionamento é muito tranquilo e que a gente respeita o tempo deles, apesar da nossa ansiedade de todos os casos, né? E tem, às vezes, atuação que não está 100% na mão deles, né? A gente acaba ficando ali um pouco impossibilitado, porque aí cabe a autarquia, a gente não pode nem se meter, né? Mas a conversa é muito boa. A conversa difícil, ela fica quando vai a gente, o órgão regulador e a empresa. Aí fica um pouco mais difícil. Mas a gente categoriza assim como uma surpresa pra gente, né? De ter dado certo no Brasil uma atuação como essa. Porque as pessoas achavam maluquice. Falaram, mas não tem como fazer isso. Todo mundo é amarrado com todo mundo. E legal que o Vlad veio para mostrar que não. Não, nem todo mundo é amarrado com todo mundo. O órgão quer trabalhar, né? Às vezes, ele só não tem gente suficiente para fazer o que tem que ser feito no tempo que tem que ser feito. Mas a intenção, ela existe. Ela existe e eles estão fazendo. Como falei da carta da CVM no início, que foi uma baita de uma surpresa e uma felicidade enorme, que mostra até pra gente no dia a dia que realmente, cara, eles estão olhando. E ninguém avisou a gente que o comunicado ia ser. A gente foi surpreendido com o comunicado divulgado. Isso acho que foi o mais legal. Todo mundo falou, pô, por que você não mandou pra gente soltar? Não, como é que a gente ia mandar pra soltar? A gente não sabia, né? Então, um relacionamento muito bom, Marcos, com todos eles. Boa. Uma pergunta que acho que é uma pergunta bem ruim, então aí eu vou já te antecipando já. Mas, por exemplo, provavelmente você tem vários cases lá sendo analisados. Você consegue medir, por exemplo, se um case ele pode ser mais fácil e talvez trazer um retorno potencial menor e um retorno, uma relação realmente risco de retorno no sentido de quantidade de energia que vocês vão desprender, né? Tipo, pô, tem esse case aqui talvez que ele me deu um retorno, sei lá, de 300, mas pode ser que ele leve 3 anos. Como é que vocês fazem esse balanceamento na hora de escolher os cases, né? Porque, assim, olhando como analista, a gente fala assim, pô, esse aqui é um case talvez que se valorize mais rápido, mas talvez não vá subir 3 vezes, vai subir 20%, mas pode ser que ande mais rápido do que um outro que vai multiplicar por 3, 4, mas leve 2 anos para ser. Como é que você faz essa seleção? O que a gestão sempre passa pra gente é que por mais que eles blindem, né, toda a tese antes de ir para o fundo, porque eles se aprofundam e faz essa comparação entre os cases da esteira, quem vai primeiro, quem vale a pena ir, quem dá para esperar, que fala assim, isso aqui ninguém está olhando, ninguém vai resolver, então qualquer hora que a gente entrar para atuar, vai dar para fazer. Então vamos nesse aqui, que esse daqui tem mais gente de olho
e acho que tem uma geração de valor melhor. Aqui a gente talvez consiga resolver um pouco mais rápido pelo nosso tamanho. Então tem sim essa comparação de escolha, né? Mas eu acho que tem o que determina mais pro Vlad colocar a tese dentro do fundo é a certeza do que está fazendo versus o risco para o fundo. Né? Então às vezes a gente tem casos com upside maior ou com tempo menor, só que ainda falta amarrar a tese para diminuição de risco. Então, quando vai para dentro do fundo, é certeza. A gente tem certeza que isso aqui não tem como ir para o outro lado. E é legal, porque se você avaliar os cases do Theta, entrou para o fundo e quando a coisa foi a público, ramificou. Então, às vezes a gente entrou para ganhar só no upside, porque era só, de fato, uma questão de gestão, enfim, e de repente a gente está com uma arbitragem no fundo, e de repente tá, né, vai chamar uma OPA, a coisa ramifica de um tamanho, né? Então tem essa... E aí também a demora para colocar outros cases, porque aí quando ramifica muito, você tem mais coisa para resolver. Aí você tem mais tempo, vai demandar mais tempo, né? Para fazer. Mas tem sim, tem essa análise comparativa entre do que vai primeiro, do que compensa primeiro. E o inverso é verdadeiro também, né? Então, assim, pode ter cases assim que simplesmente você fala assim, puta, isso aqui a gente não vai perder tempo, vai perder energia e nunca vai acontecer, né? Muito, e a maioria deles é a não geração de valor. Que a gente sabe que se a gente atuar, a empresa quebra. Pelo que a gente tá fazendo e o que ela vai despender para brigar com a gente, ela vai quebrar. Será Americanas? Ou a empresa Não, o caso público, por exemplo, é a Oi. Todo mundo sabe que tem problemas horrorosos na Oi já há muito tempo. Mas se alguém fosse fazer ativismo na Oi, ia perder só dinheiro, muito dinheiro. Né? Entrou numa outra RJ agora, saiu de uma, já emendou outra. Né? Exatamente por isso. A empresa, ela não... De qualquer forma... Fazendo certo ou não fazendo certo, ela não consegue, ela não tem perpetuidade, né? O business tá errado. O business tá errado. Vou pegar uma recente, Light. Né? Como é que você resolve isso? Entendeu? Por mais que, mas é a gestão, quem é o controlador. Não importa, olha pro business, né? Qual que é teu produto, qual que é teu serviço? Então, primeiro, se a gente resolver a casa, ainda assim o produto é interessante, o serviço é interessante, esse é o racional. Tá. E aí, como você falou assim, por exemplo, vocês chegam a fazer análises adicionais em relação adicional ao ativismo? O ativismo, assim, é o único, ele concentra grande parte da análise. Vou te dar um exemplo, vai. Pô, você tem um case ali de Gafisa. Pô, mas se tivesse ativismo associado, por exemplo, a um macro favorável, a gente talvez tenha uma aceleração dessa valorização, ou não, assim, o ativismo, porque o ativismo, como ele pode pegar um macro bom, um macro ruim, mudança de governo, né? Independe. Né? Tem uma... A gente... Bom, eu sou a única economista do time ainda, né? A única economista do time. E é engraçado que quando tem uma história legal, quando eu cheguei lá, a gente não olha para macro, né? Porque o long only, o FII é bottom-up e a gente é ativismo. Passou uma semana de IPCA. Qual que é o número do IPCA? Eu falei, mas vocês não olham a inflação. Agora eu me viro com o número de IPCA. Então, me dá um tempinho aí pra porque o advogado, né? O advogado reajusta o FII dele por então, IPCA. Assim, não tem como não olhar macro, né? A gente tá no Brasil, não tem. Acho que é muito desapego não olhar macro no Brasil. Mas assim, por exemplo, o Vlad não gosta de participar do nosso comitê de caixa de manhã, né? Ele não gosta de ter influência, porque a cabeça dele pensa o ativismo. Só que na hora de fazer movimentação, enquanto o caso está rodando, ele tem mais 40% lá que ele precisa operar o mercado. A gente vai conversar de macro. O que você está vendo para juros? Você está vendo para inflação? Isso vai impactar onde? O setorial agora, entra os analistas setoriais para falar um pouco, né, de equities e de outras coisas, né? A gente discute um pouco de moeda, enfim, ele decide por isso o multimercado. Ele define o que ele vai fazer ali diante do cenário que ele... Então, assim, não tem uma exclusão 100%, mas o caso ativista, ele independe, ele não é correlacionado com absolutamente nada. Então, às vezes o mercado vai estar muito bom e o fundo pode estar caindo. O mercado pode estar caindo e o Theta está voando, porque ele independe do... Estamos falando de setor imobiliário. Corte da taxa de juros, expectativa de vocês upside na ação, Gafisa pode subir o que subir. Se o caso não terminar, a gente não vende uma ação. Como aconteceu em janeiro. Aconteceu em janeiro. Muito bom. Não importa.
Antes a gente está chegando nos últimos minutinhos, antes eu sempre me esqueço. Papo passa muito rápido. Deixa os contatos da GRI, do site, enfim, como encontrar. Se você quiser até falar abertamente, porque essas informações estão lá no site, mas quais plataformas já estão listados, abertos os fundos da Eixo? Lembrando que a gente falou aqui muito de ativismo, mas a gente também tem long only, né? Exatamente. Então, tem o FIA também, que está entre os 10 melhores, né? Grande Sérgio Gomes. Grande Sérgio Gomes. Está entre os 10 melhores aí da indústria, né? Que a gente pode fazer um só dele depois, porque foi um fundo muito legal. Nasceu como small, agora já está com mais big tech. E fez uma mudança no meio do caminho para poder surfar o cenário, inclusive, né? Não só, olha, só sobrou up. Teve que fazer uma mudança ali. E isso foi uma questão que está fazendo um sucesso com o fundo, né? Mas vocês podem encontrar em todas as plataformas do Brasil. XP e BTG só sob demanda é um fundo mais delicado, então a gente precisa de acompanhamento, precisa fazer com demanda, né? Para quem é de escritório, eu não tenho no meu escritório, tem que pedir para a gente autorizar o escritório a ter o fundo, tá? E aí depois você tem o aporte direto, que vocês podem fazer direto comigo também, que sou eu que faço lá no institucional, a gente faz. Mas é este, né? eixecapital.com.br. Este é fogo em hebraico, todo mundo pergunta o que é, né? E todas as redes, Eixo Capital, contato nosso do comercial@eixocapital.com.br. A gente, se você ligar, a gente vai conversar. Se você mandar e-mail, a gente vai conversar. A gente vai trocar o WhatsApp, vai conversar. Se chamar no Instagram, vai conversar também. A gente lá não tem tempo ruim, a gente fala com todo mundo. E aí, como você falou assim, por exemplo, como é que funciona na prática na questão da procuração, por exemplo? Procura por você. Fala assim, eu tenho Gafisa, também concordo com a opinião de vocês, eu queria voltar junto, né? Manda e-mail, liga, enfim. Manda um e-mail ou liga lá na gestora, né? Se posiciona, você vai ter que passar todos os dados, né? E aí eu vou passando as instruções depois, conforme a advogada for solicitando os documentos, porque aí depende, tem gente que tem ação na PJ também, tem ação na PF, aí para cada um é um jeito diferente, e aí depende de caso a caso, né? Onde tá a ação, onde tá, aí a gente vai lidando individualmente cada um. Mas é só mandar um e-mail ou ligar que eu vou fazer com vocês, passo a passo. E só pra terminar, sabe que eu sempre tento arrancar um spoiler aqui, né? Mas tem alguma tese que você fala assim, tamo vendo, tamo olhando, vem coisa nova por aí dentro do fundo? Por que você fala assim, teve Light, teve tanta coisa esse ano, né? Americanas. Isso na parte de crédito já é uma... Não, a gente não faz, mas o Vlad não abre. Mas tem muita coisa no pipe, né? Tem muita coisa. A esteira é bem grande, assim. Ele comenta algumas coisas, mas as poucas que a gente ouviu não virou case, assim, saiu. Então, falar uma que vai entrar mesmo, a gente vai saber só na hora que entrar comprando a mercado, você fala, a gente tá comprando, é um caso, se prepara que é um caso. Mas não tem. A gente tá, na verdade, agora olhando o que ele tá fazendo com a posição long short lá e long only, que tá indo muito bem, tá indo muito legal. Que foi, né, junto com Terra Santa, obviamente, que a gente teve uma valorização de 6% de Terra Santa esse mês de abril, mas essa parcelinha aí, o fundo também subiu 6%, foi maravilhoso. Muito bom. Eu acho que era isso, Eric. Quiser deixar um recado, Alex, também fazer alguma... O Alex nem... Que só aprendeu. Mas manda aí, a gente tem mais 2 minutinhos para fazer as considerações finais ou uma última pergunta aí do Alex. As considerações aí, fica à vontade. Não, pessoal, é isso, assim, uma coisa diferente, né? Sim. Eu acho que vai trazer... Isso vai deixar uma marca muito legal pro Brasil, né? A gente é muito esperançoso, você falou dos órgãos reguladores, a gente é muito esperançoso, assim, com a mudança que a gente tá fazendo lá dentro mesmo, né? Acompanhando. E investimento é questão de time, pessoal. Só espera que vai dar bom, né? Que a gente vê a máxima do mercado muito frequente. Como o fundo, quando sobe muito, e quando cai bastante, a gente vê muito essa máxima, né? Isso é uma preocupação que a gente tem. A gente tem alguns projetos educacionais para tentar fazer alguma coisa por esse mercado, para que cada vez mais o brasileiro entenda que esse não é o caminho, né? O fundo Teto é um fundo que vai te entregar muito bem de médio e longo prazo. Aguenta o primeiro ano. Longo prazo vai ser o melhor fundo da sua carteira, mas tenha paciência, né? Eu ia fazer uma pergunta que provavelmente já sei a resposta, porque já tem tanta matéria-prima aqui no Brasil, mas pode acontecer também de vocês olharem para alguma tese, por exemplo, sei lá, no México, porque é multimercado, vocês podem fazer a alocação onde vocês quiserem. Pode. Né? A gente tá indo para fora agora, né? A gente tá trazendo
o dinheiro do estrangeiro. O Vlad queria fazer algo muito, muito brasileiro. Ele fez muito Brasil, né? Então, nasceu aqui, investidores só brasileiros, só que a gente anda sendo muito observado pelo mercado de fora e agora a gente vai começar a receber essa entrada e já tem algumas coisas que a gente está olhando de cases para fora. Não dá para dizer se vai ser pelo veículo do Teta, né? Porque a gente tem algumas amarras, mas eu acho que sim. Eu acho que futuramente o Teta não vai ser só Brasil. É que tem muita coisa para fazer aqui, né? Então, por isso que eu falo, às vezes não vai ser o veículo do Teta, porque tem casos no mundo inteiro. Por incrível que pareça, gente, o que eu falo, assim, no mercado americano, nas maiores, nas empresas mais famosas, a gente tem, você imagina aqui, vamos falar em países emergentes como um todo, né? Tem muita coisa para fazer, né? Até estou pensando com meus botões aqui, poderia até criar um fundo de private equity, né? Ativista private equity, né? Assim, só de empresa fechada, né? Imagina? Aí Nossa, aí vai ter... aí vai ter case para defender. Mas muito bom, Ari. Muito gentil, muito obrigado. Manda um abraço para todo o time. E reforçando o Ash Capital. Ash, né? Eu falo Ash, mas é Ash. Ash Capital. ESH, né? ESHcapital.com.br. Vocês são cliente, né? Cliente pode tudo. A gente pode. Tá liberado. Tá liberado. Gente, obrigada, viu? Muito obrigado. Prazerzão. Obrigado, Alex. Obrigado, Ari. Obrigado. E esse foi o nosso SaraCast dessa semana. Então entrem lá, ishcapital.com.br, procure lá todas as informações, as plataformas e entrem em contato com o time do RI. Esse nosso SaraCast especial dessa semana. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau.